Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje é dia de confeitos e eu vou mostrar a vocês como fazer o meu bolo dos sonhos doces. Então eu tenho um bolo coberto de migalhas aqui e vou mostrar a vocês como cobri-lo com confeitos. Na verdade, eu fiz esse design alguns anos atrás, mas percebi que nunca fiz um tutorial no YouTube sobre isso. Então, muitos de vocês me pediram Então aqui estamos. A primeira dica que eu daria é para garantir que você está usando os confeitos certos. Na verdade, eu tenho esses confeitos de açúcar, as pequenas bolinhas, basicamente, e eu os compro no supermercado. Eu acho que esses são realmente os mais gostosos. Para comer hoje em dia, estamos literalmente mimados pela escolha, com os tipos de confeitos que podemos conseguir. E misturas realmente legais, cores, etc. Mas eles não são tão bons para comer. E se você estiver cobrindo um bolo inteiro com isso, eu recomendaria conseguir algo assim. Então este é um bolo de 6 polegadas. E eu vou usar 2 desses, são garrafas de 80 gramas. Você, na verdade, não vai precisar de todos esses confeitos, mas é melhor ter mais do que menos. Então a primeira coisa é essa. Como eu disse, eu cobri com migalhas um bolo de 6 polegadas e ele ficou no freezer por 10 minutos. Bem como estar na geladeira. Tem que estar realmente muito frio. Se não estiver, o bolo vai se mover. Então eu vou apenas colocar isso de lado. E preparar os confeitos. Tenho uma bandeja aqui e um pouco de papel manteiga apenas para forrá-la. Isso é para que seja fácil colocar os confeitos de volta no frasco. Quando estou com preguiça e não faço isso, me arrependo muito. Os confeitos estão frios, então vou simplesmente espalhá-los no papel. Esses confeitos são, na verdade, diz na embalagem que a cor é natural. Eles usam extrato de beterraba, então, no que diz respeito a AOS confeitos, eles são meio que mais saudáveis para você. É por isso que gosto de usá-los. Gosto de cores naturais, não tão brilhantes. Elas não são muito intimidadoras. Garantirei que o papel esteja liso. Então vou agitar a bandeja para uniformizar os confeitos. Eles estão prontos, então eu só vou colocar isso de lado. E eu vou cobrir o bolo com uma camada fina de creme de manteiga. Eu não vou fazer a parte de cima do bolo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então eu tenho algum buttercream em um saco de confeitar. E eu vou apenas fazer uma camada fina por todo o lado. Então você pode ver que eu não coloquei muito. E usando uma espátula, vou apenas espalhar uniformemente. Então você não quer que essa camada seja muito grossa, porque basicamente vamos pressionar isso nos confeitos. E se for muito grosso, vai amassar o creme de manteiga em vez de apenas os confeitos grudarem nele. Então você está essencialmente dando ao bolo outra camada de migalhas. Então, tenho uma tigela pronta para raspar o excesso de creme de manteiga. Eu vou apenas raspar em volta dos cantos superiores. E agora vou ao redor dos lados com um raspador lateral. Então, novamente, você está apenas criando uma fina camada uniforme de creme de manteiga ao redor do bolo. E então, como de costume, vou apenas limpar os cantos. Você meio que tem que trabalhar um pouco rápido aqui porque o bolo está congelado. Isso pode endurecer o creme de manteiga. E você não quer que ele congele completamente antes de colocarmos os confeitos. Então eu tenho um disco de acrílico aqui. Você pode usar uma base de bolo menor, mas eu costumava fazer isso muito e acabava jogando muitas bases de bolo fora. Então eu investi em um disco de acrílico. Então eu vou apenas colocar isso no topo. E levanto o bolo bem delicadamente, longe da base do bolo, e então é aqui que pode ficar um pouco bagunçado. Então eu vou apenas mover isso para um lado e preparar minha bandeja de confeitos. Então, uma vez que o bolo é levantado, pego ele com a minha mão e pego a parte de cima. E agora é hora de enrolar. Coloque-o nas granulados. Enrole para trás e frente. E os granulados vão grudar no creme de manteiga, formando uma camada bem uniforme. Então você faz e você pode claramente ver um buraco de granulados. Agora basta balançar levemente a bandeja. Você pode mover os grânulos. Então agite novamente. E vá com o seu próximo rolo. Então eu tenho uma cobertura decente aqui. Pode ver algumas partes que os confeitos não alcançaram. Então agora com cuidado eu vou apenas pegar um punhado pequeno e pressioná-los no bolo. Ok, agora vou tentar fazer isso com uma mão. É um ato de equilíbrio.
Vou colocar um pouco mais de creme de manteiga na base do bolo para que ele tenha algo a que se agarrar. E então coloque o bolo de volta na base. Como pode notar, minhas mãos estão cheias de creme de manteiga, então irei lavá-las Antes da agora. próxima etapa. E agora vou arrumar o bolo, então posso usar a mesma espátula. Só preciso limpá-la um pouco primeiro. Vou passar pelas bordas. E acabei de ver um pequeno pedaço que não cobri. Então eu posso rapidamente cobrir isso novamente. E é muito mais fácil fazer isso sobre uma bandeja para evitar que os confeitos tomem conta da sua cozinha. Então, com a parte plana da minha espátula, estou apenas contornando a parte inferior do bolo. E pressionando os confeitos no canto inferior, isso apenas dá uma borda bonita e limpa. E eu arrumo qualquer confeito solto também, e então é difícil conseguir um canto realmente nítido e afiado. Por conta dos confeitos, farei o melhor e repetirei a ação usual com o bolo, contornando sua parte inferior. Pressiono como de costume, deslizando para dentro com a espátula. E isso apenas dá um acabamento um pouco mais limpo na parte de cima. Agora vamos cobrir este bolo com gotas. As gotas não vão cair tão suavemente como cairiam em um creme de manteiga liso, por causa da textura dos confeitos. Mas o ganache é bem espesso, então ainda cai bem. Se você quisesse preencher o topo apenas com confeitos, o que você faria é ainda usar a mesma técnica e depois passar por cima com uma pequena camada de creme de manteiga e então colocar os confeitos com uma colher. E espalhá-los, eu realmente acho isso um pouco complicado. Eu ainda amo as gotas, mesmo depois de todos esses anos eu ainda as amo. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou colocar isso na geladeira apenas para firmar um pouco o bolo e garantir que os confeitos estão bem colocados e preparar o ganache antes disso. Vou mostrar meu pequeno truque sobre por que o papel manteiga é tão importante. Eu tenho meu pequeno recipiente aqui para os confeitos e posso simplesmente levantar o papel manteiga, dobrá-lo ao meio e colocá-lo no recipiente. Eu falei cedo demais, mas é melhor do que se o papel manteiga não estivesse lá, não ficando muito animada. Ok, adicionei quase 90% dos confeitos. Então, como eu disse, vou refrigerar o bolo. Limpe os confeitos e continue com as gotas. Então, o meu bolo está pronto. Meu creme fervente está pronto. Então, é creme de leite aquecido a cerca de 75 degrees C. Agora vou adicionar minhas gotas de chocolate e deixá-las derreter. E as pessoas me perguntam se essa é a mesma ganache que eu usaria para rechear um bolo, e a resposta é sim. Você faz o mesmo, obviamente em quantidades maiores, e apenas deixa endurecer. E ele formará uma consistência suave e agradável, com a qual você pode rechear e cobrir um bolo. Então a ganache está se movendo e esfriou bastante, então está tudo bem para continuar com o bolo. Por causa dos confeitos, o creme de manteiga não vai derreter facilmente. Então lá vai ele, e como de costume, apenas espalhe lentamente para os lados, e deixe escorrer pelos cantos, pelas laterais do bolo. Continue com as gotas e, como sempre, aprecie um passeio com um pouco mais de ganache. Ajude algumas das gotas adicionando apenas um pouco mais de ganache. Na verdade, isso está escorrendo muito bem. Como mencionei, ainda está grosso. Você vai obter um pouco de textura por causa dos confeitos, mas é o que se deve aceitar ao fazer um bolo com confeitos escorrendo. Isso está ficando bom, então acredito que não precisa de mais nada. O que vou fazer, no entanto, é deixar isso por alguns minutos para firmar antes de continuar com mais decorações. Caso contrário, elas começam a escorregar por todo lugar. O que eu não faria é colocar isso na geladeira, porque aparentemente, e na verdade eu mesma já vi, se você colocar uma ganache quente e não firme na geladeira para firmar, ela pode rachar. Então é melhor deixá-la firmar à temperatura ambiente, a menos que esteja 1 milhão de graus lá fora e esteja derretendo por todo lugar. Vou deixar firmar e preparar as decorações. Então agora é a parte divertida. É a decoração. A ganache ainda está um pouco úmida, o que é bom porque podemos colar as decorações. Mas eu também tenho um pouco de creme de manteiga extra em um saco de confeitar com um bico para decorações adicionais e também para agir como uma cola. Então eu tenho algumas decorações feitas à mão aqui, como minha pipoca de caramelo salgado e beijos de merengue. E então eu tenho uma seleção de doces e chocolates,
coisas como Dolly Mix, que são como essas pequenas joias coloridas e miniaturas. E alguns não eram piores originais. Como são chamados esses? Olhe todos os tipos, muito inglês. Na verdade, eu não gosto do sabor deles, exceto esses com confeitos. Mas são realmente belos e alguns os amam. Vermes, esses mini chub-chubs. Alguns curly whirlies e barras Kinder. Eu escolho o que é colorido e o que vai ficar bonito. Claramente tudo é saboroso, logo não há com que se preocupar. De qualquer forma, eu geralmente começo com um bom pedaço grande da minha pipoca de caramelo salgado. Isso dá uma boa altura ao bolo. Não adicione algumas peças menores ao redor e eu gosto disso, como o tipo de ponto central. Novamente, isso dá altura, mas agora posso começar a decorar ao redor. Antes de fazer isso, vou apenas fixá-lo com um pouco de creme de manteiga. E então eu coloco as decorações dependendo do tamanho delas. Geralmente inicio com beijos de merengue por serem grandes. Eu vou colocar alguns assim. E então, também aprecio adicionar decorações na parte inferior para descentralizá-lo um pouco. Claro, as decorações não grudarão nos confeitos sem um pouco mais de creme de manteiga. Agora eu acho que vou continuar com alguns desses doces de alcaçuz. E para obter uma variação de cor e forma... E então eu vou adicionar essas barras Kinder. Agora desembrulhados, eles realmente não parecem muito empolgantes. Então o que eu gosto de fazer é cortá-los ao meio no sentido do comprimento. E então você obtém a seção transversal do chocolate branco. Simplesmente acho isso bem mais bonito. Para ir para o bolo. E podem necessitar de creme de manteiga para uni-los. Para a pipoca... É a mesma coisa novamente com o enroladinho. Obviamente, este é um chocolate bastante grande para colocar no bolo. Então eu vou cortá-lo em seções. E eu gosto de cortá-los em um leve diagonal para seguir a forma do chocolate. Então eu posso ter isso talvez espetando lá, fixando-o com algum creme de manteiga. Eu gosto da aleatoriedade. Mas isso fica a seu critério. Você pode distribuí-los mais uniformemente. Eu acho que isso torna tudo um pouco mais divertido. Ok, meu Kinder decidiu quebrar, mas eu poderia apenas colocá-lo na parte de trás e adicionar mais decoração ao redor com esses canudos açucarados ou minhocas, como você os chama. Eu aproveito a flexibilidade deles e meio que os enrolo um no outro. E meio que os insiro entre as decorações. Você meio que consegue esses laços, do qual eu realmente gosto. E agora eu posso preencher as pequenas lacunas com alguns dos doces menores, como o mix de doces. Eu gosto de colocá-los aleatoriamente. Então, finalmente, apenas para preencher. E esses são para fazer. Insanamente fofos esses mini chuba chubs. Eu gosto de colocá-los nas lacunas, principalmente da pipoca. Mas outras decorações e os palitos podem ser inseridos no bolo. Então eles estão bem seguros. E então eu vou apenas passar por aí e aplicar algumas pequenas decorações de buttercream apenas para adicionar a decoração, mas também para garantir que tudo esteja bem seguro. E então, é claro, eu tenho que terminar isso com algum glitter comestível. E isso realmente é o máximo. Bolo de Candyland. Aí está. É assim que você faz um bolo de Candyland maluco envolto em confeitos. Mas há muitos cus nisso. Espero que você tenha gostado. Experimente esta técnica em casa. Vejo você no próximo vídeo. Seja criativo, tente usar confeitos coloridos ou mais longos ao invés de bolinhas. E eu acho que é assim que a maioria dos bolos divertidos são feitos. Mas é assim que eu faço. Eu adoro usar essa técnica. É um pouco bagunçado, apenas certifique-se de que seu bolo está frio. Mas eu acho isso, na verdade, mais fácil do que alisar os confeitos no tamanho. O que eu sei que muitas pessoas fazem e não há nada de errado com isso. Estava somente compartilhando minha técnica. E então experimente você mesmo. Por favor, me marque em George's Cakes no Instagram se você tentar, porque eu adoro ver suas criações. Inscreva-se no meu canal para mais tutoriais a caminho. E se tiver interesse em fazer coisas como a pipoca ou os beijinhos de merengue, confira meus outros vídeos porque eu tenho todos eles lá. Também, e espero que tenha gostado. Te vejo em breve.